Olá, Esporte 10 está de volta e hoje eu estou aqui na Life Coach, com o Dr. André Chiga, onde vai conversar aqui de um assunto que abrange todo mundo, geralmente aí, até mesmo o nosso meio, do pessoal que pratica atividade física, luta, sente isso daí, o pessoal do dia a dia que a gente encontra para os amigos, tal, que é o estresse, que é um comum entre todo mundo aí. Eu vou conversar aqui um pouquinho, doutor, primeiro saber o que é o estresse. Muito bem. O estresse, na verdade, é um conjunto de reações que o nosso organismo tem para reagir a algum estímulo. Então você fala assim, o estresse é ruim? Não, depende de como o seu organismo reage. O que a gente percebe hoje é que está todo mundo estressado. Parece que está todo mundo com pressa, todo mundo correndo. Às vezes você nem olha direito para as pessoas que estão do seu lado, na sua casa, no trabalho. Então, dependendo de como o seu organismo reage ao estresse, a gente pode dizer que isso é bom ou é ruim. Falta de estresse também não é bom. É aquela pessoa que não reage a nada, nem com boas notícias, nem com más notícias. O problema todo é quando você tem um estímulo no seu organismo e você acaba tendo reações onde o coração bate mais rápido, o seu cérebro fica mais rápido para você reagir a esse estímulo. Seja ele uma coisa boa ou uma coisa ruim. O importante é que depois de um estresse, a gente tenha um tempo adequado de se recuperar. O problema todo hoje é que às vezes a gente é submetido a estresse sobre estresse sobre estresse, sem tempo de descansar, de repousar. E aí a gente pode entrar numa fase que a gente chama de exaustão. Uma fase que você ficou tanto tempo sendo resistente a atividades estressantes que o seu organismo reage explodindo mesmo. O americano chama de burnout, você não aguenta mais. Então, a gente fala que seria o problema de descontrole do estresse. Essa que é a situação. Então, por exemplo, você às vezes está se sentindo cansado demais, às vezes você está sentindo o coração bater rápido demais, você está transpirando mais do que você podia, você chega em casa cansado, mas não consegue dormir. Você começa a ter dor de cabeça, aquele trabalho que você fazia muito fácil começa a custar muito mais tempo para você, você perde a concentração. E aí vão aumentando os problemas, você começa a ter dor de estômago, porque o estômago está produzindo muito ácido, você começa a ter gastrite. A sua pressão, que sempre foi boa, de repente começa a aumentar. Você começa às vezes a ter dor no peito, palpitação, porque o coração reage com a adrenalina, que é o hormônio do estresse, e aí de repente você não tem nada no coração. Mas você sente que o coração está batendo mais rápido do que o normal. Então, a nossa preocupação é a seguinte: viver sem estresse é impossível e seria muito monótono a vida. O importante é que cada um consiga gerenciar o próprio estresse para viver bastante tempo e para viver bem. Essa que é a realidade da coisa. Bom, nós falamos dos sintomas do estresse. Agora, esse estresse pode chegar num ponto onde ele comece a prejudicar a sua saúde mesmo. A gente fala que tem dois hormônios principais do estresse. Um é a adrenalina, que eu já comentei. Vocês que praticam esportes de aventura, por exemplo. A pessoa quando vai saltar de paraglide ou vai subir uma montanha, o hormônio que te dá prazer nessa aventura é a adrenalina, que faz seu coração bater mais rápido, direciona o sangue para os órgãos mais principais para aquela sua atividade, para o músculo, no caso, para o cérebro, para pensar rápido. Então, é um hormônio que, teoricamente, é ótimo. O problema é o exagero desse hormônio, porque aí entra a segunda ação do organismo, que é a produção de um hormônio chamado cortisol, que todo mundo já ouviu aí, que é o corticoide, que, em doses baixas, também é bom. É um anti-inflamatório natural. As pessoas sabem que, às vezes, minha tia ficou muito inchada porque tomou muita cortisona. Todo mundo já ouviu isso uma vez. O cortisol, ele protege o nosso organismo, mas em doses altas, ele causa uma depressão no seu sistema imunológico. Então, é comum a gente imaginar que, se você está estressado demais, por tempo demais, a sua imunidade, as suas defesas podem começar a cair. Então, fora o problema que eu já disse de sintomas de mal-estar, de perda de concentração, uma pessoa que vive muito tempo submetida a níveis muito altos de estresse, elas tendem a ter a imunidade mais baixa. E às vezes a gente percebe isso mesmo. Eu estou treinando muito. De repente a pessoa começa a ter muitos resfriados. As meninas que praticam ginástica olímpica, por exemplo, treinam muito, 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 começam a ter problemas até menstruais às vezes. Então o que eu quero dizer é, o estresse é bom, mas com períodos determinados de repouso. Isso é o fundamental. O estresse atinge mais alguns tipos de pessoa?
atingem. Existe a personalidade tipo A, que já é a pessoa ansiosa por natureza, competitiva por natureza. Essa pessoa tende a ser mais estressado mesmo. Mas hoje tem a tal da doença da pressa. Não sei se vocês conhecem isso. A pessoa já acorda de manhã achando que está atrasada e aquela sensação de que a agenda devia ser mais larga, porque ela tem tantos compromissos que parece que chega no fim do dia e não conseguiu fazer nem metade do que tinha programado. Essa doença da pressa está absurdamente relacionada com o estresse. Então, qual é a sugestão? Vamos dar uma desacelerada para não se preocupar com isso. Eu estava falando, o público de vocês é absurdamente cheio de pessoas que competem, esportistas e atletas. E às vezes vocês podem ter percebido algumas situações que a gente conhece como overtraining. O atleta vai treinando, cada vez mais ele vai melhorando de rendimento. Ótimo. Só que às vezes o treinador exagera tanto no treino dele que o rendimento, em vez de melhorar com o aumento do treino, começa a piorar. Você tem visto isso? Então, o que a gente chama de overtraining? O estresse do atleta também. Fora que o atleta quer cada vez mais ter rendimentos melhores, ele vai competir. E a competição por si só já é um momento de muito estresse. Então, o que precisa fazer se o atleta começar a ter rendimentos piores, apesar do aumento da carga de treinamento? Às vezes a saída é reduza um pouco esse nível de treinamento para daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas voltar a aumentar. O overtraining a gente também vê num executivo ou num profissional liberal. Você pega um diretor de uma empresa que é submetido diariamente a pressões financeiras, pressões estratégicas, comprometimentos de horários cada vez maiores com a sua empresa, e aí o rendimento dele, em vez de melhorar, começa a cair. Isso é um problema. Certo? A gente vai comentar daqui a pouco se dá para fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer para controlar melhor esse estresse. É isso aí, essa é mais uma dica aqui da Life Coach, Dr. André Chiga, a gente agradece aqui por estar recebendo nós Sport 10. E no próximo programa nós iremos falar aqui também com o Dr. André Chiga sobre um programa que eles têm aqui, que é o programa GPS. É isso aí, doutor. Então vamos agradecendo a você aí. Sport 10, 10 vezes mais esporte para você.